Bom dia! Hoje é 30 de novembro, dia do síndico, e começa agora o nosso programa Vida em Condomínios, uma parceria do grupo MC3 com a Jovem Pan Marília. Sejam todos bem-vindos, Giroto, que está aqui comigo, e hoje na bancada o nosso comentarista oficial, né? Volta, né? Estreando aqui conosco no Vida em Condomínios, Dr. Carlos Matos, que aliás é o precursor, né, da minha vida em condomínios, porque comecei a minha vida em condomínios sendo filha do síndico. Então, ele tem propriedade para falar aqui como síndico e também como advogado e nosso comentarista do nosso podcast. E agora, no Vida em Condomínios conosco. Sejam bem-vindos. Bom dia, Giroto, Dr. Carlos. A volta do Dr. Carlos mostra que meu fim está próximo também aqui no Vida em Condomínios. Deixa eu aproveitar, né? Mas foi uma ausência, primeiro em função do período eleitoral, da legislação, e depois... o síndico foi para os Estados Unidos viajar, né? Não precisava descansar. Cada um tem o que merece, né? Eu vou aqui para Bressane, para Pompeia, e alguém vai para os Estados Unidos, né? Mas eu não sabia disso. Quando a Marília nasceu, o Matos era o síndico do prédio? Sim, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Brincadeiras à parte, a vida de síndico precisa também de um relax. Então, eu não sei se foi um relax em relação à campanha eleitoral ou à vida de síndico, mas eu aproveitei, depois de algumas décadas de vida, para aproveitar ir para a América do Norte e verificar lá como é que funciona o condomínio, porque a gente não perde essa curiosidade. E a gente traz novidades e vamos aqui conversar, se não hoje, os nossos próximos capítulos, né? Mas é uma satisfação estar aqui com vocês, dividindo a bancada, um podcast com outro formato, e como o Giroto já acabou de dizer, por restrição legal, eu não pude participar do início, né? Porque eu era candidato na época, mas estamos aqui, vamos... Uma questão de legislação, e especializado no segmento, né? O Matos hoje é um advogado especializado no setor. Já desde antes da criação da empresa, eu já era síndico. E aí, quando a Marília, né, advogada que e reclamou na condição de pai, né, ela chegou, olha, a vida de advogado não é para mim, eu quero algo mais dinâmico. Falei, bom, então que tal a gente entrar no mundo condominial? Isso já tem aí 15 anos. É importante falar isso. É importante falar isso. Deixa? Sabe por quê? Eu tenho ouvido recentemente, graças a Deus, com um grupo fortalecido, forte, grande que estamos, que eu sou herdeira. Você herdou a empresa do seu pai? Eu falei, não, peraí. Foi isso mesmo. Então, justamente, eu falei, não, gente, a história não é essa. E essa história, graças a Deus, ela completa 15 anos agora em fevereiro. Mas é uma história que foi criada junto, né? A gente pensou, estruturou tudo juntos e a gente compra a nossa juventude. Mas, Matos, você nasceu síndico, então? Olha, quase isso. Na verdade... No dia do síndico, né? Mas, Giroto, na verdade, assim, a história de condomínios no interior de São Paulo não é antiga, é recente. Então, essa curiosidade minha, era ali na Vicente Ferreira? Foi a primeira vez que você foi síndico ali. Antes dele ser síndico, ele junto com outros moradores, tiveram que terminar o prédio. Foi problema da Encol, né? Não, no caso não era Encol, uma outra construtora, mas... Eu achei que fosse da Encol. Não, a questão de condomínio no Brasil, ela é mais antiga nas grandes cidades. Rio de Janeiro, começou lá, São Paulo. O interior de São Paulo e as Marílias, as cidades de um modo geral, elas não tinham problema de espaço físico. Então, o condomínio, na verdade, ele surgiu na construção civil para maximizar o espaço territorial, que é a verticalização da moradia. Só que quem estava acostumado a morar na casa de rua, na chácara, de repente bota lá num caixote, né, que são os apartamentos, um em cima do outro, aí os conflitos começam. Então, eu realmente comecei... E havia um contraste, que era o sonho da casa própria para fugir do aluguel, mas aí falei assim, vou pagar condomínio, que é uma espécie, então não tinha essa mentalidade. Vou para casa aberta porque ali eu não pago aluguel e a casa é minha. Não tinha essa cultura. E ainda hoje,
A gente encontra isso, porque os condomínios no crescimento e eu diria a popularização desse tipo de moradia fez com que muita gente migrasse para esse tipo de moradia condominial. Aí o que acontece? Tem que obedecer um comando. O comando normalmente é o síndico, que lá de cara já ganha a medalha de persona não grata. Porque ele é aquela pessoa que tem que não, é o chato, né? Não criar regra, mas fazer com que as regras sejam observadas. Então isso tudo demanda tempo e uma criação cultural na cabeça das pessoas. Então nada mais justo do que hoje, o dia do síndico, a gente que está no ramo já, como você mesmo disse, eu não nasci síndico, mas eu tenho essa vivência há muitos anos, de valorizar essa atividade. Então, mas foi ao acaso na época. Foi sindicância? Como que é? Como diz a minha esposa, né, a mãe da Marília, ela fala assim, quando tem uma reunião, ela me proíbe de levantar o dedo, porque precisa de tal coisa, eu já levanto o dedo para participar, porque acho que é perfil da pessoa, né, participativo. E eu acabei virando síndico, não me lembro quando, mas virei, e de lá para cá não perdi a mão. A minha vida em condomínios foi baseada na filha do síndico. Que eu entrei no condomínio, eu tinha o quê? Uns 13 anos, 14 anos, foi o primeiro condomínio que eu morei. Antes a gente morava em casa, né? Então, mas pro filho é legal, não é? Ser filho do Não, não é legal. Por que não? Bom, porque você não pode fazer nada. Eu acho que é o máximo. Não pode fazer nada errado. É igual estudar na escola que o pai é diretor ou o professor. É legal? Não, eu já tive aula com ele também. Não é legal também não pode nem olhar pro lado. Assim, você não é aquela velha adágio, né? Não basta ser, né? Tem que parecer. Então, na verdade, a responsabilidade, os filhos, né, as crianças, elas não têm essa dimensão. Mas o pai tem a obrigação de fazer que os filhos sejam exemplo, porque não é legal, né, o filho do síndico aprontar. Mas aí que é o legal de ser filho do síndico, poder aprontar, não é? Aí que é a vantagem. Chega na Assembleia, não tem como fugir, não tem nem como não ir na Assembleia, né? Expulsa o próprio filho do condomínio, né? Para dar um exemplo. Há controvérsias, né? O que é o pior, vocês que entendem tanto, né? O que é o pior na vida do síndico, né? E como lidar com isso? Qual a maior dificuldade para um síndico, já que estamos comemorando o dia do síndico? Eu acho que tem um conteúdo na Jovem Pan, lembrando que é dia do síndico, já é um avanço. Sim, com certeza. Porque o síndico é muito maltratado, né? O principal é isso. Se o trabalho dele funciona perfeitamente, ninguém vai perceber, né? Ninguém vai perceber e não é valorizado, né? Sim. É diferente, por exemplo, o piloto de Fórmula 1, se ele faz uma bela de uma corrida, o jogador ou outras profissões, um advogado, ele vai lá no Supremo e ganha a causa, ele é valorizado. O síndico, se ele faz tudo com perfeição, ele é invisível. Ninguém vai chegar e falar assim, parabéns, hein, tá tudo funcionando. A única pessoa que vai ver isso com detalhes é uma pessoa que com certeza já passou por essa atividade também em algum momento. Por isso que a gente sempre fala assim, a pessoa, o maior problema, eu vejo, né, como o maior problema do síndico é você ter pessoas que elas não estão para te ajudar, elas estão para dificultar a sua vida. Então, ao invés dela te mandar uma reclamação pessoal ali no pessoal, ou ligar, mandar uma mensagem que seja, ela vai aonde? No grupo do condomínio para falar mal do síndico. Mas isso é a pior. Às vezes não quer a solução, ela quer causar, só né? uma colocação aí, tem até um viés um pouco de regressão histórica. O síndico mudou ao longo desses últimos anos, mudou muito o perfil do síndico. Antigamente, já foi falado aqui, não é novidade, a sindicatura era normalmente as pessoas que eram senhores ou senhoras aposentadas, que acabavam usando essa função para preencher o seu tempo. Não que isso seja errado ou que macule a sua atividade. Ela pode fazer com excelência. Mas, hoje, em razão da complexidade que a evolução de condomínios está posta para o mercado, esse tipo de perfil de síndico já não é o ideal. Por quê? Você pega hoje condomínios que são verdadeiros clubes
com moradia e muitas facetas dentro de um condomínio e muita gente. Então, requer um conhecimento mais técnico, mais acurado. Então, o síndico vem ao longo dos anos mudando o perfil, mas não perde essa questão de conflitos pontuais. Um dado, né? Eu passei recentemente por uma eleição. O síndico é eleito. E aí você pega um clima político, e aqui eu posso citar, para você que não gosta muito de polêmica, Giroto, né? O Brasil se dividiu recentemente em duas grandes alas, né? O bolsonarismo e o lulismo. E isso impregnou as pessoas, e isso não dá para dissociar esse ânimo dentro de uma eleição de eleição de síndico. Porque a pessoa já está impregnada. Daqui a pouco eles vão pedir o apoio e vão chegar com o Lula e o Bolsonaro na eleição do condomínio. Já pensou? Mas isso acontece. Mas isso acontece. Dar um apoio, o Bolsonaro não, isso acontece. Dar Você apoio, fala assim, mas condomínio. você vota no Lula ou no Bolsonaro? Aí Pergunta eu vou ver se eu vou votar em candidato a você. síndico. Porque, veja bem, o processo de assunção ao cargo de síndico, ele passa necessariamente por uma eleição, um processo eleitoral. Então existe, em regra, não é tão disputado. Mas quando você pega condomínios que têm uma complexidade, um tamanho e uma diversidade de condôminos, inevitavelmente tem perrengue, né? Vou usar esse termo. E tem, porque acaba tendo esse viés eleitoral, de campanha, de cooptação de votos. Chapas. Então é uma situação que depois de sacramentado, a outra ala sempre tem alguma coisa para não ver o lado positivo, mas para tentar achar um lado negativo. Isso passa, evidentemente, por uma consciência que fica distante dos olhos das pessoas. Mas tem tudo a ver, né? A gente tem que admitir realmente, né? Eu ingenuamente não imaginei isso. Agora eu fiquei surpreso, mas concordo que tem tudo a ver. Porque é poder, né? Sim. Queira ou não o síndico, por mais que ele sofra, ele também exerce um poder. Exerce. Ele tem um poder perante... Sim. E em várias pautas. Inclusive, por exemplo, a maior das brigas aí entre esses dois universos polarizados é de costumes. Com certeza. E o síndico vai estar ali sendo o guardião ali, ou o juiz da questão de costumes, por exemplo, dentro de um condomínio. Mas é bom que se diga que não foi ele, naquele momento, quem criou as regras. E as regras podem ser modificadas de acordo com a maioria dos condôminos, dos moradores. O ideal era não ter essa polarização interferindo em eleição de síndico, mas do ideal para o real há uma distância, né? E com o crescimento também dos síndicos profissionais, aí a gente vê... Neutraliza isso? Consegue neutralizar? Não, aí fica mais acirrado. No profissional também? Aí sim, porque a pessoa está defendendo alguém. Existem interesses econômicos nesse particular. Mas como que é? Eles vão pesquisar o currículo do síndico profissional para ver a rede social, qual a postura dele? Currículo mesmo, currículos de serviço prestado, qualificação, o que é correto se você for analisar. E precisa. Não dá para colocar qualquer um falando que é síndico profissional. Imagina você, por exemplo, comprar uma casa hoje num determinado condomínio. Você vai, o bem maior é a casa. Todo ser humano, o que ele quer? Desde a época dos homens da caverna. Porque a caverna já era casa, é uma proteção. É onde você tem o seu lar, a sua família, o descanso. E você quer, obviamente, preservar isso. A partir do momento que você começa a abrir mão de uma parcela da sua individualidade e das suas vontades, para que uma comunidade compartilhar, você vai ter que ter alguém que comande isso, porque senão vai ter conflito de interesses e de vontades. A partir daí são criadas as regras. Isso é regra de direito, né? O direito existe desde que de priscas eras exatamente por isso, para regular as vontades do ser humano, porque senão voltamos à era do quem pode mais chora menos. Então esse sistema migrou para as mini cidades que são os condomínios. O que você exige de um prefeito? O que você exige de um governador ou de um presidente? O mínimo que ele tenha a capacidade técnica de executar aquilo que ele se propõe a fazer. Eu não estou dizendo, nós estamos falando entre o ideal, eu não estou querendo dizer que isso é o real, tá? Para usar os seus termos.
Mas é a mesma analogia, é a mesma coisa. Então você quer, dentro do seu espaço, alguém que cuide bem, não só da sua propriedade, mas dos bens... Da sua forma de pensar. Da sua forma de pensar e mais, dos bens que ali estão a dispor para você usar. Voltou com vontade, né? Você viu? Isso é legal. Você viu? E no Vida em Condomínio, essa iniciativa Jovem Pan MC3, 2 especialistas, Marília Matos Castanheira, Carlos Matos e o Bicão do Giroto Filho. Fazendo hora extra ainda aqui no Vida em Condomínio. Posso no Vida em Condomínio? Posso deixar uma provocação? Pode, claro. Para a volta do intervalo? Sim. Eu tenho uma imagem romanceada, eu não sou especialista na área de vocês, desse síndico, que é o senhorzinho, a senhorinha, que tem mais tempo, né? Ele vai entrar em extinção, temos que colocar esse senhorzinho com mais tempo, essa senhorinha 2.0, ou o síndico profissional é uma tendência irreversível? Após um rápido intervalo comercial, pode ser? Pode ser, até já. Estamos de volta, 30 de novembro, dia do síndico. E estamos aqui falando justamente sobre os síndicos. E ficou uma polêmica, né, Giroto, no nosso break, falando... O futuro dos síndicos, né? Síndico profissional ou síndico tradicional? Qual é a melhor opção para o condomínio? Não, eu tenho a minha opinião. Eu tenho uma imagem romanceada, né? Eu não sou especialista como vocês. Tenho uma imagem romanceada. Agora vocês têm o dia a dia, né? A rotina e o condomínio, a execução do condomínio, a gestão do condomínio, que ele tem que funcionar. Né? O que vocês percebem que esse síndico romanceado, como eu tenho, histórico, tradicional, ele vai entrar em extinção em função da chegada do síndico profissional, que é um profissional preparado para exercício da função? Como que vocês estão percebendo a evolução dessa questão do síndico? Olha, eu posso adiantar, dizer que vão ainda por um bom tempo, vai caminhar as duas situações. Porque vai depender muito do público, né? do condomínio especificamente. Que tem o perfil que vai eleger ou um ou outro. Ambos têm espaço. Talvez o síndico tradicional ele vai ter uma responsabilidade a mais. Qual seria? Se modernizar, não ficar parado no tempo, porque as novidades acontecem, né, a todo momento. Agora, uma coisa é certa, e aproveitando, fazendo um marketing aí, né, da empresa. Independentemente do síndico ser tradicional ou profissional, não pode prescindir de uma empresa que administre o condomínio e essa empresa tenha a expertise e a responsabilidade para desempenhar esse papel de assessoramento à figura do síndico. Porque na linha de frente sempre vai ter o síndico, quer tradicional, quer profissional. Porém, o staff que vem para dar o suporte para essa pessoa, para que ele desempenhe um bom papel, e aí eu estou falando como advogado especialista na área, a gente tem os desdobramentos das responsabilidades do síndico, que aliás está estampado no Código Civil, que a maioria, quando se elege síndico, ele não tem noção da responsabilidade que ele assume. Qualquer coisa que ocorra, que traga prejuízo ao condomínio e ao condômino, é óbvio que vai depender de uma apuração, depender de provas, mas a responsabilidade de quem responde é o síndico. Então é uma atividade, na maioria das vezes, voluntária, sem nenhum tipo de remuneração, às vezes com a isenção da taxa de condomínio, que é ínfima perto da responsabilidade, e a pessoa acaba desempenhando sem noção do risco que corre. Por isso da importância de ter um assessoramento. O Giroto gosta bastante de números, eu também gosto. Fazendo uma pesquisa rápida, São Paulo tem 50 mil condomínios hoje, estimados, né? De acordo com as empresas de habitação, Secov e outras associações. Então nós temos em média 50 mil síndicos, porque é uma das obrigações do condomínio, é que tenha um síndico. Isso não tem como não ter.
Então a gente está falando de 50 mil síndicos e 40% desses síndicos hoje são síndicos profissionais. 40% já. 40%. Como Então a gente como tudo acontece primeiro nas grandes cidades, para depois chegar no interior. Então isso está vindo, né? Mas está vindo bem forte, vem bem forte, né, de São Paulo, essa profissionalização da atividade. E eu acho que ela precisa ser profissionalizada, realmente, para que a gente tire da frente os aventureiros, pessoas que não têm capacidade para fazer aquilo, né? Acabam fazendo por estando ali. Acho que eu vou virar síndico profissional. Então precisa ter uma profissionalização disso. Mas eu concordo que a gente tem comunidades, né? Existem condomínios que necessitam de um síndico profissionalizado e há condomínios, comunidades de pessoas que um síndico morador dá conta de fazer o serviço e faz até melhor, dependendo da aceitação daquela comunidade, faz melhor porque os próprios moradores o incentivam a isso. Não, nós vamos juntos, nós vamos fazer. É uma comunidade que às vezes também não aceita um terceiro. Então existem condomínios que estão prontos e são entregues já com síndicos profissionais e outros que demandam realmente Deixa eu o morador. tentar fazer a tradução, tentar fazer aí o resumo para a nossa audiência. É vocação, como qualquer atividade. Às vezes, e a Assembleia é soberana. Sim. Às vezes aquela comunidade, aquele condomínio, a gente pode estar falando de condomínio de 20, 30 condôminos ou condomínios de 20 a 30 mil condôminos. Cada condomínio tem uma especificidade. E às vezes naquela comunidade não tem alguém vocacionado ou num momento profissional que permita ele se dedicar à atividade. É isso. E aí quando você não tem o vocacionado, partir para o profissional. Exato. Quando você dá a sorte de ter o vocacionado dentro daquela própria comunidade, entre os proprietários, os moradores. E disposto a fazer, né? Vocacionado, com vontade, bem intencionado, ok. E na ausência deles, você tem que partir para a profissionalização, né? É isso aí. É exatamente o que isso. acontece é o seguinte, Giroto, e nos nossos ouvintes aí. Quando você fala em um condomínio de, sei lá, 20 apartamentos, é uma realidade. Quando você fala num conglomerado de torres, com hotel, com clube, piscinas, academias, comércio misto, né? Então você tem uma complexidade de relações, né, jurídicas e de interesses. Marília, por exemplo, já está tendo esse tipo de produto, né? Se você analisar o mercado de Marília, você já tem condomínios que estão em obra com esse perfil. Aí fica, não é impossível, mas fica pouco provável que uma pessoa que, sei lá, um médico, um profissional liberal, ou mesmo um comerciante, um empresário, como é que ele vai dividir as suas atribuições com tanta demanda? Então, isso faz com que, além da responsabilidade da atividade, tenha a responsabilidade do atender as necessidades do cotidiano, né? Estoura um cano, queima uma lâmpada, estou dando exemplos assim do dia a dia, banais, né? Do dia a dia, mas que vai recair, se não for atendido, a reclamação vai recair na figura de quem? Daquela pessoa responsável. Então a pessoa responsável, no caso, seria aquele, né, o síndico, né? Então por isso que existe essa mudança. Mas vou fazer uma colocação de ordem legal. No Brasil, nós não temos ainda o síndico como carreira, como profissão regulamentada. Já teve projeto, ainda deve ter projeto de lei tramitando no Congresso, mas não está regulamentado ainda. Então são, assim, por uma questão de nomenclatura, se fala síndico profissional. Mas na realidade, não existe essa figura legalmente constituída. Tá? Então, só para dar uma pequena
informação. E estabeleceu outra polêmica, né? Esse é um outro programa que a gente só pode pra falar colocar disso. como pauta aqui para o Vida em Condomínio. Né? Com certeza. E é interessante ver que a gente começa a falar da própria evolução urbana da cidade de Marília, né? A complexidade dos lançamentos imobiliários. E tem ficado cada vez mais complexo. As especificidades, né? Que eles vão chegando. Sim. Você ter ali a união do lar com a praticidade do consumo. De serviço, porque lojas comerciais, praças de alimentação, quer dizer. Mas o que leva a isso, né? As próprias famílias, as pessoas, elas querem comodidade, o que é natural. Você vê a questão da mobilidade urbana. É muito mais fácil você ter um pão quentinho, né? Ali qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exatamente. Você tem tudo ao seu redor. Mas claro que isso tem implicações jurídicas. Mas partindo daquela conversa que a gente teve antes do intervalo, o síndico tradicional vai ser 2.0? Eu acredito que sim. Eu acho que esse síndico tradicional, qual é a nossa preocupação como empresa? É trazer conteúdo de conhecimento para esse síndico, para que ele também se sinta confortável de levantar a mão na hora da assembleia e falar, não, tudo bem, eu vou. Porque também é uma dificuldade que a gente tem. E aí ele sabendo que ele vai ter uma empresa que vai capacitar ele, né, na atividade que ele vai fazer e vai prestar um bom serviço para que ele tenha tranquilidade, isso faz com que ele se sinta mais assim... mais tranquilo para fazer, amparado, realmente. Né? Amparado. Eu não estou sozinho. Estou me qualificando. A gente fez esse ano o primeiro encontro, né, condominial, síndico faixa preta, que foi levar conteúdo mesmo, conhecimento para essas pessoas. E ali a gente teve 100 síndicos. Grande parte, eu diria assim, 99% eram síndicos moradores. Porque em busca de informação. Senão daqui a pouco ninguém vai querer ser síndico. Porque já não se você começa a falar... Não é daqui a pouco não, isso aí Se você começa a falar que ele vai colocar, por exemplo, o patrimônio pessoal dele em risco, sendo síndico, pode acontecer. Pode. Quem vai querer? Sim. A maioria das vezes assim, mas eu vou ganhar alguma coisa, porque isso é uma questão lógica. Você vai trabalhar, você tem o risco do trabalho, mas você tem a remuneração. E tem o tempo, né? O tempo tem é tão o seu curto, tempo despendido. Então, por mais voluntário que você seja, a grande maioria, às vezes, não detém esse conhecimento da responsabilidade. Porque em alguns condomínios, nem a isenção do próprio condomínio é dada ao síndico, né? Sim, alguns condomínios sim. Se quer isso. Alguns poucos, mas existem condomínios assim. E a gente faz questão de trazer conhecimento para esses clientes, porque ainda é a maioria, né? Na nossa carteira hoje, 90% são síndicos moradores, né? Síndicos tradicionais. Poucos síndicos profissionais, tem crescido, mas ainda não chega a 40%. Mas a gente tenta trazer esse conhecimento e buscar também conhecimento, porque eles buscam muito a gente para tirar dúvidas e tudo mais. Recentemente, essa semana passada, estivemos em São Paulo, eu e a minha equipe ali, estávamos em 5 pessoas, a empresa dispôs 5 pessoas ali em São Paulo para trazer conhecimento dessa atividade, porque é uma atividade que muda constantemente. E hoje a gente vê que a tecnologia toma conta da nossa atividade, e se a gente não tiver conhecimento, é igual a gente falar com a inteligência artificial e dar uma pergunta para ela burra. Então a gente precisa estar sempre acompanhando essa tecnologia para que a gente possa levar isso para o nosso síndico tradicional, que hoje é o nosso maior cliente. Afinal, hoje é o quê? Hoje é o dia do síndico, né? Hoje é o 30 de novembro, dia do síndico. Deixa eu tentar fazer um paralelo aí, né? Até porque o Matos é o nosso síndico homenageado, vamos dizer assim. Através dele, exatamente. Estamos homenageando todos os síndicos através dele, de Marília e região. Através dele eu conheço essa atividade. O que da época que você era síndico, foi síndico, e você fala assim, poxa, se isso existisse naquela época eu não teria sofrido tanto. Qual que era a maior assim, aflição? Não, eu posso falar uma parte? Naquela época de síndico, e que você fala, poxa, a tecnologia chegou, olha como que é hoje, eu não teria... Eu acho que tem que ser o contrário, na verdade. Qual era a sua maior alegria? Que não Por ser homenagem hoje? Não, que não tinha na época e hoje tem. Qual que é a maior alegria? Eu já até sei a resposta. Grupo de WhatsApp. Não tinha na época dele. Olha que maravilha. Era uma felicidade. Uma alegria. Então. Era uma alegria. Era mais fácil a vida de síndico, então? Não sei. Aí ele tem... Com certeza.
Era mais Com fácil. certeza. Aliás, a última... Era só a tia velha que enchia o saco ali. Não, na realidade, os grupos de WhatsApp, se você souber usar, como toda tecnologia, São facilitadores. são facilitadores do dia a dia. Só que também se transforma no... Sabe o condemônio? Né? O condemônio, ele não tem o que fazer, ele resolve infernizar o grupo. No sábado Né? à noite, tá? E aí, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, sem nenhuma razão. Então a pessoa usa aquilo como um divã do psicanalista. E aí vai inevitavelmente tirar a tranquilidade do síndico, né? Que na maioria das vezes é um voluntário, nada recebe, a não ser críticas infundadas. Então isso realmente é um fator negativo. Na minha época não tinha isso, quando eu comecei. E confesso que quando eu fui morar em condomínio pela primeira vez, eu mesmo não tinha conhecimento algum, apesar de ser advogado. Eu não sabia nem... né, eu sabia que era um apartamento, estava encantado, né, morar em apartamento, próximo da escola das minhas filhas, né, já buscando o facilitador do dia a dia. Né, que isso perdura, todos nós procuramos o facilitador, o conforto, né, da proximidade e tal. E naquela época não tinha, mas era mais fácil o diálogo, né? Ou era quantas unidades? 27. É um condomínio pequeno. É mais difícil o pequeno? Não necessariamente, Porque depende cada um equivale a 4%, né? Mas a questão, Giroto, eu acho que é a questão toda, ela se deságua no ser humano. Porque o que a gente viu nos últimos 3 décadas é que, até em razão da celeridade das coisas e do tráfico das informações, o ser humano ficou mais célere e menos paciente. Hoje, uma atividade que você fazia que demorava meia hora, hoje você pode fazer em 1 minuto. Se demorar menos que 1 minuto, você já fica impaciente. Não, às vezes a pessoa demora, você é obrigado a responder instantaneamente, né? Exatamente. Sim. Então isso... Se você demora meia hora para responder, a pessoa, nossa vai passar o dia sem me responder. Então eu me lembro bem, uma determinada época, já tem alguns anos, eu inadvertidamente respondi em caixa alta. Eu arrumei um inimigo. Tá gritando eu nem sabia que isso representava uma ofensa. Não pode, caixa alta? Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo naquela oportunidade. Não, então você me desculpa. Então você tá brigando com todo mundo, Giroto. Pelo menos no WhatsApp. Mas veja bem. Não vou falar que eu sou tão idiota assim, porque teve alguém que colocou caixa alta aqui. Mas na verdade, assim, onde é que está escrito que escrever em caixa alta é a ofensa? Que eu nunca tive isso, ninguém me ensinou. Eu descobri num fato da vida, né? E depois, obviamente, conversamos e foi solucionado o problema. Mas são regras de comportamento humano que faz com que... Não, às vezes eu pego e ligo, né? Porque eu falo assim, nós estamos aqui perdendo tempo aqui, porque começa a truncar. Você manda mensagem de texto e eu não gosto de mensagem de áudio. Você manda mensagem de texto e começa a truncar. Aí, anteontem mesmo, com um amigo, eu peguei e liguei. Falei assim, vamos conversar? Sim. Porque no texto aqui muda uma vírgula, muda um ponto. Ele falou, então é isso. Eu falava uma coisa e ele entendia outra. Pois é. E eu tava super tranquilo. E ele tava achando que era algo de fight, de confronto. Olha o que eu liguei e falou, é isso. Eu falei, é isso. Mas você percebeu que ligações estão caindo em desuso? Você não fala mais, inclusive a Marília mesmo fala, pai, tudo a pessoa geração, não atende. tudo é da geração. Se você não mandar o WhatsApp, ela não atende. Eu falei, mas peraí, eu sou da época de telefone fixo, né? E é engraçado isso, você falou no início aí que eu estava nos Estados Unidos. Quando eu fui pela primeira vez e perguntei para um amigo que mora lá há muitos anos, falei, escuta, qual é o número do telefone seu? Ele me deu, na época, o celular, lá já tinha. E eu falei, não, da tua casa. Não, aqui não existe telefone fixo. Eu falei, oi? Como assim? Então, a evolução se dá em todos os momentos. Hoje lá eu vi carro sem motorista. Né? O carro do Google, lá em Los Angeles, sem motorista. Porém, isso era impensável quando nós andávamos eu aprendi a dirigir na Rural Williams, meu filho. Então, é outra conversa. Eu sou como é que é? A geração Bloomer? Baby Boomers.
Entendeu? Eu já Então, peguei uma fase melhor, eu aprendi a dirigir num Porsche. feliz é você. É um projeto do Ferdinand Porsche chamado Fusca. Pois é. Mas E a ré do Fusca, hein? voltando, E engatar ré no voltando Fusca. tudo isso, a evolução da sociedade para condomínio, a regra é a mesma. Então, na época, nós éramos felizes e não sabíamos. Ou vice-versa, não sei. Então existiam felicidades e aflições, só vão mudando as datas. Sim, talvez um Porque tempo. o ser humano é complexo, mas ele é genial também, né? O ser humano não inventaram coisa melhor ainda, né? Com certeza não. Todas as suas complexidades, igual a democracia, né? Ela é complexa, tem hora que ela é... Ela não é perfeita, mas não inventaram nada melhor. Nada melhor ainda, né? Então tá isso meio aí. que respondida, então, a pergunta sua em pleno dia do 30 síndico. de novembro, dia do síndico. Nossa, primeira vez que a gente faz um especial, né? especial Para os assim para os síndicos, né? síndicos, né? E até para corrigir um pouco essa grande injustiça, né? Porque é igual a gente tá na discussão agora aí dos super salários, né? Entrou em voga agora. São 25 mil no Brasil, ditos super salários, e que maculam às vezes a imagem de todo o funcionalismo. Todo o funcionalismo, às vezes, sofrido, carreira sofrida, que não ganha bem, fica com a imagem de marajá, de super salário, em função desses 25 mil. Então, às vezes, um síndico que vai mal, ele macula a imagem de toda uma classe, né? E a grande maioria são bem intencionados. São Sim. pessoas que querem Às fazer vezes o melhor, erram sem saber, né? Por isso por falta de conhecimento. conhecimento e de uma retaguarda, né, profissional para o exercício do mandato de síndico. Mais um rápido intervalo, pode ser? Vamos mais um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a maior administradora de condomínios do mundo, que eu conheci lá em São Paulo. Que vocês estão, o foco de vocês é esse, né? É. É derrubar Quem ela. sabe? Vamos lá, depois do intervalo eu te conto. Estamos de volta, dia 30 de novembro, dia do síndico, e hoje um especial Vida em Condomínios com o Dr. Carlos Matos, que é síndico há muitos anos, né? Agora já não é mais síndico. Sou ainda. Você ainda é síndico, é verdade. Santa Catarina. É verdade. Então temos aqui Eu um senti síndico. agora, você viu? Sou síndico. É que eu tinha esquecido que ele era Continuo. Eu síndico quase de lá. lembrei lá do Popstar lá. Continua. Continuo. E agora Eu sou vocacionado, né? ele adora uma sindicatura. Então estamos no último bloco, né, Eu até Giroto, tinha falando um sonho sobre de ser isso. síndico, mas depois do Não, que ele falou, não tenho mais não. Vamos já. Não tenho mais Vamos não. te Colocar preparar você para que pra você isso. Não, tenha, mas não tenho que mais você não. adquira. Eu já não tenho muita coisa e colocar em risco, melhor não. Melhor vamos continuar como tá mesmo, né? Não. Mas dá pra falar que é suave pro síndico, então, se ele tiver essa... É menos doloroso. Mas tem que ter Olha, um pouco mas de eu não vocação quero, eu não também, né? quero deixar, antes de encerrar, deixar essa mensagem. Ser síndico, realmente você precisa ser vocacionado, assim como você... mas você sempre tem que ter um espírito de conciliação, de liderança. Precisa, realmente. Porque você vai, muitas das vezes, você vai dizer não. Mas a maioria não é tão conflituosa a vida assim, não. Se tudo o que a gente falou aqui, de repente a pessoa fala assim, o que uma característica que a pessoa precisa ter para ser síndico, eu acredito que seria ser um bom conciliador. Porque todo o resto consegue ser resolvido assim, acho que eu com sou um um bom especialista. Então pronto. Então você já pode ser síndico. O pessoal que acompanha o Jovem Pan sabe o quanto eu sou conciliador. Você já tem o requisito fundamental. Eu sou com uma boa assessoria, você vai conseguir. Mas a gente esteve... Sabe uma pauta legal pra gente trazer aqui em outras edições? Que eu tenho ouvido alguns pensadores nacionais, né? Falando que a cortesia, você tratar bem, tá fora de moda. Nós precisamos estabelecer lamentavelmente estratégias. No Brasil, tá? Sim, no Brasil. Sim. Eu diria até que é um movimento universal, infelizmente. Olha, Giroto, voltando à questão, para não perder o gancho. Eu até comentei essa semana, quando eu retornei, com as nossas recepcionistas. E nós já tínhamos ouvido isso num congresso que a gente foi. A cortesia que eu vi lá nos Estados Unidos, mesmo do atendente de balcão, os supermercados, o Walmart, assim, são pessoas destacadas para te dar as boas-vindas e com um sorriso no rosto. Então, eu não sei se essa tendência que você falou, alguém está resgatando. Não, então, estabelecer, acho que essa é uma função legal. Vamos cuidar do nosso mundo. Nosso mundo aqui é Marília e região, né?
pensadores mostrando a falta, né? Sim. E a gente colocar de novo isso em pauta e mostrar que é importante, que é legal, faz parte do processo da busca de qualidade de vida, né? Sim, você resgatar a educação, bons modos, cortesia, né? Ser cortês com o próximo, né? E algumas coisas permitem a gente viver melhor, né? Por exemplo, eu tenho um pouco de toque no trânsito, né? E você ter algumas dicas, né? Por exemplo, a pessoa cola no meu carro atrás. De repente ele está com a esposa grávida. Vou dar passagem, deixa ele ir, né? Então, quer dizer, ao invés de ficar são perturbando pequenos gestos, tirar os gatilhos e ter gestos, né? Mas a importância da comunicação, no caso da rádio, e até esse formato nosso aqui para falar de um segmento específico, tem esse viés, né? Eu acho que a responsabilidade do jornalista, da pessoa do comunicador, ele tem que ter essa consciência, porque ele é ouvido por inúmeras pessoas de todas as tendências, né? E a rede social, o algoritmo, ele piorou isso, né? Porque o algoritmo, ele premia justamente o oposto, né? Porque ele não entende. Ele vê aquela movimentação e ele vai exponenciando aquela movimentação. E normalmente essa movimentação é de intriga, de negativo, fight, de combate, né? É o que mais gera... Aí ele é uma inteligência artificial que não é tão inteligente. Ele vê a movimentação e ele exponencia aquela movimentação, então ele acaba privilegiando o fight, o combate, a briga, o desentendimento, a discórdia, né? Enquanto eles não corrigem isso, né, nós, enquanto sociedade, podemos fazer isso na nossa sociedade. Estimular, né, atos, né? E você vê, a vocação para um síndico, que é o homenageado de hoje, a principal é isso, né? Alguém que saiba ouvir, alguém que seja polido, educado, né? Alguém que tenha mediador, essa paciência, seja um mediador, né? E profissionalmente também os RH estão cada vez mais atrás desse perfil. É difícil, profissional. É difícil. Não é fácil, não. Então está valorizado. E é uma atividade que precisa de pessoas boas, né? Mas é importante dizer que as pessoas, tanto o síndico quanto o condomínio, têm que remar para o mesmo lado, para que o condomínio realmente tenha valorização. O que vai me beneficiar se esse síndico tiver uma boa gestão? Seu imóvel vai valer mais? As pessoas vão querer estar lá, então você pode alugar ou vender mais valorizado. E se você morar lá, a sua moradia vai ser muito melhor, a sua experiência vai ser muito melhor. A gente fala muito de experiência hoje. Eu acho que isso tem sido, assim, maciço, né, bater em cima disso. Tanto as construtoras, incorporadoras, entregas de empreendimentos, todos visam a experiência do cliente. Então, só que esse cliente que quer ter essa experiência, ele é parte fundamental para que a experiência continue, que ela seja positiva. Então ele precisa entender que uma boa gestão parte do síndico, mas também do condomínio. Todos têm que remar realmente para o mesmo lugar para que a experiência continue sendo boa. O ator principal do condomínio é o condômino. Se ele tiver uma atitude agressiva, antissocial, óbvio que isso vai espraiar para os demais, criando, por consequência, conflitos desnecessários. Então isso parte, evidentemente, de uma reengenharia das relações humanas. E o quanto é importante o preparo, né? Estar preparado ou buscar esse preparo para exercer a função. Porque não basta ter boa intenção. Sim. Às vezes a pessoa está num momento ali, em relação a um morador, que ele tem boa intenção, mas se ele não souber o como agir, a forma de agir, é igual você usar o extintor errado, né? Você inflama ainda mais, você aumenta o fogo, você aumenta a combustão ao invés de apagar o incêndio, né? O estar preparado, se qualificar para cada uma das variáveis negativas que vão acontecer dentro da atuação dele de síndico, né? E uma das coisas interessantes que a gente ouviu nesse último congresso, é que estão sendo criados condomínios nichados. Então existem condomínios que são destinados a determinado público. O público terceira idade. Então o condomínio é para a terceira idade. Então é importante a pessoa que vai comprar um imóvel, a gente fala bastante disso, dela pesquisar, ver convenção e tudo mais, mas é importante ela saber se ela vai estar inserida ali num ambiente que é da vontade dela. É um condomínio nichado para pessoas que são mais barulhentas. Teve esse caso lá. Barulhentos, assim, são jovens que não se preocupam de ter festa, tem várias áreas comuns compartilhadas,
para que as gerações consigam viver tranquilas. Porque a mistura de gerações num ambiente único faz com que os conflitos aumentem. Então, o que as construtoras e incorporadoras estão fazendo? Nichando esses ambientes. Isso é muito comum. Ok. Daqui a pouco vai ter o condomínio de quem é bolsonarista, o condomínio de quem é lulista. Né? Você vai ter... Mas, na verdade, as necessidades são diferentes. A necessidade, por exemplo, de um morador que vai buscar um condomínio... Não, por faixa etária é 60 legal. mais? Nós estamos falando, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui falamos, né? Lá já existe há um bom tempo, inclusive eu não visitei porque não tive tempo, mas eu pretendo, faz parte do meu próximo roteiro, são condomínios de 60 mais, com toda a infraestrutura, Isso inclusive médica, com médicos, plantonistas, enfim. Ele não vai querer um play grande. Ele não quer um playground grande. Por que ele vai querer um escorregador, né? Não há necessidade, mas ele vai precisar de uma enfermeira de plantão. É óbvio que isso é natural do ser humano. Um campo de malha, um campo de golfe. Lá, para você ter uma ideia, eu não fui, mas eu já pesquisei, já vi vários vídeos nesse sentido. É uma das maiores aglomeração de... Sabe aqueles carrinhos de golfe? Tá. Que são os que circulam ali. Porque você não tem um automóvel. Você tem ali a padaria, você tem e essas pessoas, a maioria aposentados, né, mais de 60 anos, com uma qualidade de vida invejável. E ali tem jogo de malha, tem jogo de baralho, tem... Quer dizer, tudo é construído para atender esse tem público. bailinhos Exato. diurnos, né? Sabe esses bailinhos diurnos que reúne, tem artesanato. Então são coisas que o mercado imobiliário, as construtoras, as incorporadoras, se já não despertou ainda o interesse, vai despertar, porque o Brasil está caminhando para um amadurecimento da sua população. Né? O Brasil era sempre decantado em prosa e verso por ser um país jovem. Dá um debate legal isso, hein? Porque também... Coloca na pauta. Não, mas dá um debate legal, porque você não vai sectarizando, porque a indústria faz isso, é mercado, Sim. é o mercado. Né? E qual o impacto disso para nós enquanto seres humanos, né? E quanto mais você vai restringindo, separando, seccionando, você vai perdendo a diversidade, você vai perdendo o convívio também. Então dá um debate legal isso, né? Sim, Na mas verdade, veja bem, depende. Você ganha o convívio Mas também. eu acho que aí, Giroto, dá um debate legal, é um programa Porque que... você vai mas aí sectarizando é o seguinte, também. Não, mas aí você está pensando com o olhar da realidade hoje, do asilo, que não é o ideal, mas tem a convivência de pessoas mas, na mesma por exemplo, faixa etária. Imagina se... Veja bem, o que a Marília falou foi, não dá para você colocar no prédio onde você mora... repúblicas universitárias por Exato. exemplo. Exato. Sim, entendeu? Tanto Esse é o é que universo antigamente as convenções proibiam repúblicas. Mas levando o extrato ao limite, você pode chegar ao ponto de ter etnias num condomínio, aí não seria um a gueto, pode seria um chegar gueto, isso, né? né? Não seria um Se gueto. tem mercado, ainda você vai buscar. Mas A aí é de indústria- livre iniciativa. Você não está sendo colocado ali. Embora já aconteça isso, né? Já aconteça Já isso. acontece, só que não é destinado diretamente. Mas, naturalmente, Sim, os já pares é vão feita se essa- aproximando. Tanto é que esse você vê apartheid, né? condomínios ali que são horizontais, você vê uma grande quantidade de famílias com filhos pequenos. Por quê? Porque no final das contas eles acabam naturalmente se juntando. Para Pra onde você mora? voltar Mora a ter ali. aquelas ruas, a liberdade das Exatamente. crianças, Então né? é uma coisa natural, mas se você pensa para aquilo, o empreendimento todo é focado naquilo, você tem uma experiência melhor. Aí Mas já saíram várias pautas hoje, hein? Várias pautas para debate, mas hoje Hoje É o é dia dia do do especial, síndico. hoje é um dia especial, dia do síndico, e eu acho que a gente ficou aquém em termos de valorizar quem é tão desvalorizado, né? Mas vale a iniciativa. Tentamos. Vale a tentativa que É. seja o início, né? Outras homenagens serão. E eu não posso deixar de efetuadas. aproveitar esse momento e agradecer aos nossos síndicos, nossos clientes que estão conosco. Eu tenho clientes que estão há 15 anos conosco, desde o primeiro condomínio que a gente pegou como administradora. A síndica está lá há 15 anos como síndica, está há 15 anos conosco. Então são pessoas que confiam no nosso trabalho e a gente também confia no trabalho deles no condomínio, porque é uma coisa mútua, né? A gente precisa confiar no condomínio, no síndico, e o síndico precisa confiar na gente. Então, em 15 anos, imagina o tanto de conflitos que a gente já solucionou juntos. Então, eu não posso deixar de aproveitar esse momento, esse dia 30 de novembro, que a gente está fazendo
um programa especial para eles e agradecer os nossos clientes que fazem com que a gente esteja aqui hoje, como grupo, como empresa, crescendo e trazendo conhecimento da nossa atividade, buscando realmente trabalhar com excelência naquilo que a gente faz. Muito obrigada. E é legal quando o síndico ele é uma referência, ele é vocacionado e ocorre ali, qualquer que seja a demanda, qualquer que seja o problema, e a hora que chega o síndico, ele consegue dar um encaminhamento, ele consegue dar uma solução e pacifica aquilo, né? Quer dizer, quando ele tem essa vocação e esse respeito dos demais, você fala, nossa, como foi fácil, né? Como ele conseguiu já acabar com... Porque ele tem uma credibilidade junto aos moradores que ele consegue encontrar, pacificar e segue o jogo, né? Esse é o ideal. Não, e é legal quando você vê um síndico que é vocacionado atuando e conseguindo esse nível de solução ali para os impasses, né? É a vida da administradora. Em qualquer área, né? A vida da administradora e da prestadora de serviço, que hoje estamos como, né? Portaria, zeladoria, limpeza, ela fica muito mais leve quando a gente pega um síndico assim. É uma atividade realmente bastante difícil. Por isso que a gente faz questão de falar sobre isso, a gente faz questão de trazer conhecimento, a gente faz questão de homenageá-los. Não só aqui no programa, mas a gente faz sempre um jantar. Esse ano nós já fizemos também um jantar em comemoração ao Dia do Síndico, porque eles merecem. Toda vez que eles falam parabéns, né, pelo evento, eu falo, não é parabéns para mim, é parabéns para você que esteve à frente do condomínio como síndico, porque não é uma atividade realmente fácil. O craque, né, para resumir, quando a gente não consegue encontrar palavras, a gente faz analogia com o futebol, né? Quando você vê o craque jogando ali, né? Você vê e fala, poxa, esse cara é craque, esse cara tem que estar onde está, como joga diferente, né? É o maestro, né? Também, é o né? maestro. Eu sou mais do povo, eu vou no futebol. Mas no futebol mesmo, é o maestro. Ah, tá, achei que estava falando da música. Não, se você pegar a velha guarda, né, você pega lá o maestro Júnior, você escuta ainda hoje o Galvão chamando lá o comentarista da Globo, lá o Júnior, que foi... Qual que é o apelido dele? Maestro Júnior. Ele jogou como lateral, depois, mas ele era meio campista, né? Meio campista. Só que assim, são pessoas que acabam sendo referência, né? Olha o nível da seleção de 82. Que para ter espaço no time, ele topou ser lateral esquerdo. Júnior. Maestro Júnior. Exatamente. Topou ser lateral esquerdo para ter espaço na seleção de 82, que só tinha craque, não tinha espaço para ele. O Júnior ia ficar no banco. Ele falou, não, tudo bem, eu vou de lateral. Olha o nível dessa seleção de 82, e é claro que os síndicos vocacionados e que agora mais do que nunca precisam se atualizar tecnicamente são verdadeiros craques também, né? Com certeza. E você ficou devendo pra gente aí a questão da maior empresa, a maior administradora do mundo, que mundo. deve ser assunto do próximo vídeo. Você vai dar um spoilerzinho pra nós já, né? A gente vem falar sobre isso, terminamos aqui depois. No ICQ você vai dar um... Terminamos aqui na Jovem Pan, vamos só mais um pouquinho no YouTube e aí a gente encerra essa... Agradecer também a Jovem Pan, teve uma semana muito forte aí nas redes sociais, né? Particularmente no TikTok do Giroto Filho também, né? Mas agradecer o pessoal que vem alavancando a gente também, não só pelo rádio tradicional, no 100,9 no caso da Jovem Pan, mas também nas redes sociais. Lembrando que você que perdeu edições anteriores do Vida em Condomínio pode ter acesso também a essas edições através do nosso YouTube da Jovem Pan e no YouTube também da MC3. É isso aí. Agradecemos a presença de todos e até a próxima. Agradeço. Tem que manter o mesmo ritmo nos próximos, hein? Com certeza. Voltou com fome de gol. Eu tava de férias, agora, descansado. Nas próximas tem que manter o mesmo ritmo. Com certeza. Estaremos juntos nas próximas edições. Obrigada a todos e até a mais. Agora no YouTube. Continuamos aqui no YouTube mais um pouquinho. A gente não foi indelicado de falar que a gente ia continuar no YouTube, que é uma sacanagem com o povo do 100. Não, eu falei que a gente ia continuar no YouTube. Falou? A gente tem que fazer essa transição mais leve, porque eu acho injusto. Em algumas edições a gente tem que fazer o contrário. Por exemplo, a gente fica limitado com música quando vem divulgar show, a gente tem que derrubar o YouTube e ficar só no 100,9. Fazer um pouco o oposto também, né? Pra quem tá acompanhando o 100,9. Mas fala um pouco, dá um spoilerzinho aí da maior administradora do planeta. Eu achei que era chinesa. Não. Ela é uma empresa... Na verdade, a gente teve assim uma imersão de vários assuntos ligados a condomínios, né? Fomos em São Paulo, ficamos 2 dias lá e
ouvimos sobre a Amazon, ouvimos sobre grandes empresas, e uma delas é a maior administradora de condomínios, hoje considerada a maior administradora de condomínios do mundo. E a gente precisa, assim, a gente sempre olha para aqueles números e fala, meu Deus, é impensável. Mas ela é americana e a gente vê que não tem diferença, né? Assim, não, o problema que eles têm lá é o problema que a gente tem aqui também, e vice-versa. O que a gente percebe é que eles estão mais estruturados e estão mais... já tem um conhecimento, principalmente o morador, que é aquilo que a gente estava falando, que é o que vai fazer o condomínio ser bom ou não, para que a gente possa ter uma tranquilidade para administrar o local. Mas a gente vê que os problemas são iguais, as demandas são as mesmas, e que é possível sim prestar um bom serviço em vários locais, tendo uma estruturação legal, que é o que a gente tem pensado, sempre buscado fazer. Só por curiosidade, quantos condomínios a maior administradora de condomínios Ele do planeta... não falou. Oi? Não falou. Eu ia perguntar, não ia deixar você responder. Pra você responder no programa, mas ele não entregou. Não entregou. Então, quantos vocês chutam, mas não responda agora não. Não, mas ele trouxe Só nesse programa. percentuais. Ele trouxe percentuais. Ah, percentual é pra sair pela tangente. Quantos... Vamos chutar no próximo programa, então. Vamos pesquisar para fazer um chutômetro aí. A gente pode partir da segunda e a terceira, né? Se a gente descobrir quanto que a segunda e a terceira tem, ele vai ser maior que isso, né? Com certeza. Mas o duro que esse número fica... Para ser a maior do mundo, você fica curioso, deixa né? no ar, né? Quanto você chuta? Uns 2.000 condomínios? Muito mais. Nossa! Muito mais que isso. Pelo jeito, 2.000 tem a MC3, né? Vocês que deram entregar agora, hein? Caminho. Entregaram, não, muito mais, muito não mais. Não vem me dar percentual, não. Quero os números da MC3 também agora. Muito mais. Muito mais? Quanto? Seriam 100 mil? Eu acredito que entre 50 mil, 30 a 50 mil condomínios. Eu não estive nesse congresso, eu estava fora também. Mas a base deles também, né? Porque você pega o mercado imobiliário norte-americano em comparação ao nosso. Sim, né? Com certeza. Então, tudo é grande nos Estados Unidos, tudo. Sim. Uma franquia nos Estados Unidos. Uma franquia que é grande para nós, aqui no Brasil, é pequena nos Estados Unidos. Tudo lá é gigante, em números. Quantos... uma franquia de suco, vai. Eu lembro até, por coincidência, que o Hermes do Bagaço falava isso, quando ele estava fazendo a franquia Bagaço, né? Ele fala, Juroto, a gente pensa que a gente é mais ou menos, né? Tá com tamanho... Chega lá, você é micro. Você chega lá e fala, quanto? 1.000 lojas. 1.000 lojas. Então, uma franquia de sucos pequena tem 1.000 lojas nos Estados Unidos. Então, assim, tudo é muito desproporcional em relação a gente aqui, Não, né? Com certeza. Então, você chuta de 50 a 100 mil condomínios administrados. Uma meta boa para 2025 para vocês. Achei super justa. Um triênio, né? Não vamos ser muito... Não precisa ser para 2025, o triênio, próximo triênio ali. 2025, 26, Os 27. anjos digam amém. Mas aí a gente conta maiores detalhes sobre ela e tudo mais a próxima programação focada nessa parte de administração. Tem muita coisa legal. Uma das coisas que chamou bastante atenção foi uma palestra que fala realmente das gerações, né? Isso é muito evidente. E aí a gente consegue entender as dificuldades e entender realmente um pouco mais do ser humano e por que a gente passa por aquilo, né? Por que a gente passa por dificuldade, de repente, de uma contratação, de uma atividade específica. Então, foi bem interessante e vale a pena a gente falar sobre isso. E vamos para a foto? Vamos para a foto. É isso aí. É uma forma educada de dizer. Chega, acabou, Marília, acabou. Até a próxima. Até logo. Até mais, pessoal.